Deus escreve às igrejas com um só objetivo, tá? Levá-las a um conhecimento pleno de Deus e de si mesmas. A igreja, ela é um conjunto de pessoas em comunhão que professa uma só fé, crê em um só Deus, em um só batismo e na pessoa de Jesus. Conheço tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimes. Amém. Tá precisando de óculos também, hein? É assim mesmo. Ouça, o período de Éfeso, eu falei, ela vai do ano, quem lembra? Do 31 ao ano, isso, anotem. Por quê? Por que ela vai do ano 31 até o ano 100, senhores? Eu quero que vocês entendam que a razão pelo qual Deus manda escrever, deixa eu falar no sentido histórico, Deus manda escrever e também espiritual para as igrejas da Ásia, essas 7 igrejas, elas estão localizadas e são pontos, sabe, pontos estratégicos daquele tempo, e também porque essas igrejas estão vivendo situações espirituais que vão representar todo o período da igreja futura. Então, o que elas estão vivendo nesse tempo, nessa época, são prelúdio futuro do que a igreja passaria ao longo do tempo até o final. Deus, ele é muito sábio. E você vai ver que ele sempre vai colocar aqui, um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Então, esse é um padrão que ele sempre vai, sabe, quando escreve as igrejas, é um padrão que ele sempre vai usar. Então, ele sempre vai usar um elogio, ele sempre vai usar uma reprovação, um conselho e uma promessa. Você quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Nunca para aqui, olha só. Eu conheço tuas obras, tá? Tua dor, tua perseverança, que não pode suportar os maus, e puseste a todos à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E tu os encontras falsos. Tem perseverança e suportaste por causa de meu nome e não desfalecestes. Olha só, agora vem, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Portanto, lembra-te de onde caíste. É por isso que eu queria outra tradução. E te arrepende e volte às práticas das primeiras obras, ou seja, volte ao primeiro amor. Então ele vai sempre ter um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Contudo, tens isto a teu favor, que aborrecesse as obras dos nicolaítas, o qual eu também aborreço. O que tem ouvido, entenda o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso do meu Deus. Então ele sempre vai ter elogio, reprovação, conselho e uma promessa. E por que começa no ano 31, senhores? Começa no ano 31 porque representa a morte de Cristo. Tá? Então é uma igreja que ela tem a sua pureza. Então por isso que Éfeso significa desejável, porque ela é uma igreja pura. É uma igreja que os membros dessa igreja são os discípulos. São eles que praticam, sabe,
a fé viva, eficaz. Não havia necessidade entre os irmãos. Eles oravam uns pelos outros, repartiam pão, tinham um só coração, viviam em comunhão. Era uma igreja pura, era uma igreja viva, era uma igreja que se voltava para Deus. Por isso aqui, ele vai falar, olha, ele vai deixar claro que é uma igreja que todos desejam. Imagina, gente, hoje uma igreja em que os apóstolos são os líderes, são os membros, aqueles que ouviram, aprenderam com Jesus. Os apóstolos eram os líderes, mas a multidão havia aprendido com o próprio Cristo. Havia ouvido Cristo ensinar nos montes. Haviam ouvido Cristo ensinar por onde ele passava. Agora é essa multidão que faz parte dessa igreja. Uma igreja que aprendeu com o próprio Cristo. Uma igreja que andou com Cristo. Então é uma igreja pura. É uma igreja desejável. É uma igreja de oração. É uma igreja de amor. É uma igreja que acolhe. É uma igreja que abraça. É uma igreja que ama. É uma igreja que vive para Deus. Que sabe a diferença e diferenciar tudo, sabe? E colocar Deus em primeiro lugar. É uma igreja que consegue adorar a Deus de uma forma interna. Eu vou repetir. É uma igreja que sabe adorar a Deus de uma forma interna. Hoje, infelizmente, a gente aprendeu com esse mundo a adorar a Deus de forma externa. E isso é muito triste. Não há engano maior do que esse. O maior segredo, irmão, está no que está no seu interior. Esse é o maior segredo do Evangelho. Por isso eu sempre falo, não é o que está fora que nos prejudica. Eu não vou ouvir essa música não, porque essa música... Filho, o que te prejudica é o que já está dentro. Só o medo dessa música já faz a declaração do que está dentro. Deixei alguém apavorado aí? Irmão, não tenho problema nenhum com isso não. Não posso impedir ninguém de ouvir nada. Não posso desligar também o rádio de ninguém. O problema não é o que está fora. O problema é o que está dentro. Ah, eu não vou naquela casa não, porque, querida, aquilo que está fora não me abala. Se a casa está cheia, está preenchida, o que está no mundo não é problema. O problema é se há espaço aí dentro. Esse é um problema. Agora, se a casa estiver preenchida, aí você não vai ter problema. Tudo bem aí, senhores? Alguma pergunta? Não? Pastor? Oi, pode falar. Quando... Não sei se tem muita coisa a ver, mas quando a gente vai lá para o livro de Cantares, né, que representa Cristo e a igreja, ele é uma representação das igrejas de Apocalipse ou do tempo que está por vir, porque a gente começa a ver no livro de Cantares uma mulher apaixonada, e aí daqui a pouco ela recusa. Não entendi. O livro de Cantares do Velho Testamento, ele faz uma alusão a esse livro de Apocalipse, ou das igrejas de Apocalipse, porque a gente vai ver uma mulher apaixonada.
Daqui a pouco uma mulher que recusa. E vai passando todo aquele processo de estar junto, de não querer, de fazer e de não tal. Ele representa especificamente as igrejas futuras de Apocalipse? Sim, faz sim, tá? Vamos trocar, eu não sei se a sua tradução, eu espero que não seja igual a minha. É bem interessante o que você falou. A Bíblia, quando ela fala sobre o livro de Cantares, né, é bem interessante. Por quê? Porque a Bíblia fala de um rei que está dentro de um palácio e ele tem 700 mulheres e 300 concubinas que estão relacionando-se com ele, casada com ele, né? Porém, ele não recebe delas o que ele procura. E então ele se disfarça, preste atenção no que eu estou falando. Então ele se disfarça e ele vai toda noite, ele sai do seu palácio, se despe da sua realeza, da sua glória, e ele vai como um ser comum no meio do povo, do seu povo, para buscar, procurar alguém que o ama, não pelo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. Agora, foi isso que Jesus fez, não? Deus tem o seu povo que ele escolhe, chamado Israel, que está casado com ele, mas ele não consegue receber dessa esposa o que ele precisa. Não ouvi. O microfone está aí, não? Mas representa as fases da igreja especificamente? Como assim? As fases. Igreja de Éfeso, igreja de Pé. Não, aí a gente já não entra nesse mérito. Ok? Então ele vem, ele desce, só para esclarecer. Então ele sai da sua glória, ele se disfarça de um homem normal, olha bem, e ele vem para o meio do seu povo. E ele vai justamente encontrar pessoas que o amem como, não por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. Aí ele tem o quê? Uma igreja. Por isso a Bíblia vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus o... E ao rejeitarem, deu-nos o poder de sermos feitos, escolhidos, chamados filhos de Deus. Tá? Então responde sim, essa é verdade e é fato. Tá? E você vai ver alguém amando Jesus, né? Vamos usar assim, que era o rei, né? Na pessoa de Salomão, não por aquilo que ele era, não por aquilo que ele tinha, mas por quem ele era. E você vai ver ele deixando de lado as 1000 para ficar com uma. Mas ele não abandonou as 1000, ele não jogou as 1000 fora, mas o privilégio dele foi uma. Alguém entendeu de verdade o que eu estou dizendo? Deus não jogou fora Israel. Deus não abandonou Israel. Mas o xodó dele é a igreja. Ao anjo da igreja em Esmirnas escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha bem, é sempre assim, tá? Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão a perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Bem, se a gente tem a igreja de Éfeso, a igreja da pureza, vindo do ano 31 até o ano 100, então onde começa o período da igreja de Esmirna? Termina com a morte, começa com a morte de João. João morre aproximadamente no ano 100, e é justamente a partir daí que começa o período da igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna vai até o ano 313 depois de Cristo. Tá? É por isso que essas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, ela se relaciona com 7 períodos que a igreja passaria, tá? Estavam passando e passariam. E hoje nós estamos vivendo, qual é o período atual hoje nosso? Não ouvi, gente. É isso aí, a igreja de Laodiceia. E a gente vai falar sobre ela mais tarde. Qual é o período da igreja de Esmirna? Tá? É uma igreja que os apóstolos estão o quê? Mortos. E com a morte dos apóstolos, começa uma perseguição. Começa uma perseguição terrível. E não é só isso, não. Deus vai fazer a declaração de que essa igreja vai sofrer uma perseguição de quantos dias? 10 dias. O que significa isso, irmãos? Em profecia. 10 anos. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se alguém lembra, quando foi que a igreja do primeiro século, passou por um tempo severo de 10 anos de perseguição? Alguém lembra? De provação. Nós estamos falando, irmão, do Edito de Milão, tá? Esse Edito de Milão, quem quiser anotar, anota aí. Ele foi promulgado a 13 de junho de 313 depois de Cristo, tá? Pelo imperador Constantino. E aí ele vai justamente assegurar, tá, uma tolerância à liberdade a culto. Foi a salvação dos cristãos. Mas uma coisa bem interessante que acontece, que essa perseguição que houve, ela começa, ela foi liberada, autorizada, ela foi promulgada, ela foi assinada pelo Diocleciano Maximiano, tá? E eles assinaram uma perseguição terrível. Eles liberaram, eles tomaram tudo que era dos cristãos, tudo que os cristãos tinham, e passaram realmente a perseguir, a matar, a prender. Foi, eu diria que a maior perseguição que houve contra os cristãos. E isso começa em 303 depois de Cristo. E eu coloquei aqui, Diocleciano Maximiano, Galério e Constâncio Cloro emitiram uma série de editos que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas pagãs tradicionais. E essa perseguição só terminou quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Tudo bem? Agora,
como foi que ele se converteu ao cristianismo? Alguém sabe? Isso aqui marca o início da igreja de Esmirna e o final desse período. Por isso ela começa com a morte de João e termina com o Edito de Milão. Alguém lembra? Não? Tá. Veja, Constantino estava para ir à guerra e ele sabia que essa guerra para ele seria um suicídio. Mas numa noite anterior à guerra, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê no céu, escrito, se não me falha a memória, in hoc insigno. Veja bem, então ele vê no céu esta frase, in hoc insigno, com este sinal vencerás. E qual foi o sinal que ele vê no céu? A cruz. Então ele acorda desesperado desse sonho, e ele então chama os seus oficiais, e ele manda colocar em todos os escudos a cruz. Na manhã da guerra, todos os soldados fizeram em seus escudos o símbolo da cruz, e ele vai para a guerra. E por incrível que pareça, ele vence. Quando ele vence a guerra, tá? Ele volta, assume todo o controle, e então ele escreve o Edito de Milão em 312, que vai entrar em vigor no ano 313, trazendo um refrigério para os cristãos. Tudo bem? E a gente vai ver, logo depois, ele se batizando, se convertendo ao cristianismo. O que nós sabemos, né, que foi uma grande jogada também política, e nós não discordamos que ele não tenha visto uma visão, porque Deus é Deus, mas a gente entende que ele não conseguiu separar o que ele viu do desejo do seu coração. Alguém entendeu? O que Deus fez na vida dele, revelou, era para que ele tivesse uma vida transformada. Mas ele não conseguiu separar o desejo do seu coração do desejo do coração de Deus. Ele poderia continuar sendo um imperador e servir a Deus com integridade, mas ele não conseguiu. Deus fez a parte dele. Deus se revelou a ele. Mas o que o homem, o que a mulher vai fazer com a revelação de Deus é pessoal, é particular. O amor de Deus vai respeitar as suas escolhas, as suas decisões. Eu posso, se lembra do que eu... Não, fala você, senão você se perde. No caso, o que o senhor falou agora, o sinal era para ele vencer não só a guerra, mas durante toda a vida dele, mas o desejo do coração levou ele a vencer só a guerra e perder o resto da vida. O resto das batalhas, que são as batalhas pessoais. Imagina, Deus te mostra um sinal dizendo, escrevendo para você numa língua que você conhece, não foi em hebraico, tá? E ele escreve in hoc insigno, né? E aí você vê lá, pô, com este sinal vou vencer a batalha. Logo em seguida aparece o sinal,
Você coloca esses sinais em todos os cultos, depois ele vai também para a roupa dos guerreiros. E aí você vence. Não era para que houvesse uma grande conversão a alguém maior do que eu, que conhece o futuro, a alguém que está no controle de todas as coisas, a alguém que, se eu obedecer, a minha vida muda. Tem alguém que, se eu obedecer, eu venço batalhas, eu venço guerras, eu mudo a história. Era isso que Deus estava falando. Olha, se você me obedecer, não há guerra que você não possa vencer. Olha o que Deus escreve: com este sinal tu vencerás. Ou seja, se você me obedecer, você não vai perder mais nada na vida. Mas ele obedece, vence, mas depois deixa de obedecer. É como alguém que adquire uma doença, porque somos humanos, e aí a gente encontra Deus e Deus nos cura. Depois que Deus nos cura, o que a gente faz? A gente o abandona. Muita coisa a ver, mas o senhor está falando, eu lembrei quando Deus pediu a Abraão um filho. Né? Isso, faz o link. A gente vê a vida de Abraão, ele sempre erguendo o altar para o Senhor, mas ele não ergueu o altar para o que recebeu. Quando Deus pediu, porque a gente tem fé para receber, porque a gente não tem muitas das vezes é fé para dar. É isso que nós precisamos entender. Olha aí, ó. Você não está vendo, irmão. Quem é? Segura esse vento aí para mim, aí, alguém. O mundo espiritual é isso, irmão. Nós estamos em contato com energias, tanto positiva quanto negativa. Se você estiver vibrando de acordo com a negativa, você atrai. Se você estiver vibrando de acordo com a positiva, você atrai. E isso está relacionado a como você pensa e a como você sente, ao que você pratica ou que você não pratica. E não tem como se escapar disso. Beleza? É como a nossa roupa, ó, sai de limpinha do guarda-roupa, né? Quando você está andando, filho, é poeira para tudo que é lado. Você vai olhar e pensa que está limpo, mas não está não. Assim é o nosso espírito e a nossa alma. É a nossa mente. E só tem uma forma da gente se purificar. É na presença do Senhor, em jejum e em oração. Só tem um jeito. E eu vou, sem ofender ninguém, por favor. Quanto menos você orar, mais você fede diante do Senhor. Eu vou repetir. Quanto menos você orar, mais você fede diante do Senhor. Oração é um banho para a alma e para o espírito. O que te faz cheirar bem para os homens não é a mesma coisa que te faz cheirar bem para o Senhor. Coloca isso no coração de vocês. Um exemplo clássico disso, tinha um cara que foi expulso da cidade e foi colocado junto dos lixos da cidade. Porque cheirava mal. Ele fedia tanto que ele não podia ficar nem nos locais onde as pessoas passavam. Então pegaram ele e colocaram ele no lixão. Como assim? Lá em Caxias tem um lixão? É como se alguém fedesse tanto aqui, você não pode ficar mais aqui não, cara. Vai lá pro lixão. Beleza, foi isso que fizeram com ele. Qual é o nome dele, hein? Hã? Quem sabe? Jó. Quem falou? Glória a Deus. Original, lixão, Jó. Mas só que tem uma coisinha, gente. Jó cheirava mal somente para os homens. Porque era só a carne de Jó que estava podre.
Mas o espírito e a alma, Deus tinha prazer de fazer assim, ó. Porque era um homem que vivia em oração. A sua vida era uma oração. A sua mente era uma oração. As suas preocupações eram uma oração. Ele se preocupava tanto que sacrificava pelos filhos, porque até a preocupação dele era uma oração. Ele se preocupava com os empregados porque poderiam estar passando necessidade. Até as preocupações financeiras dele era uma oração. Era um cara que vivia constantemente em oração. Em oração sem abrir a boca, de atitude, comportamento e pensamento. E prática quando ele sacrificava. Era um homem que cheirava bem diante de Deus. Mas diante dos homens fedia pra caramba. Hoje é diferente, não é? As pessoas faziam voltinha em volta dele para apedrejá-lo, porque ele fedia. Pô, eu acho que tu pecou, cara. Tu fez muita merda. Se tu não tivesse feito tanta merda, tu não estava nesse cenário, não. Hoje a gente vê uma pessoa arrumada, engravatada, perfumada, natura. Aí tu fala, nossa, homem de Deus, fala, pula, profetiza, roda. Aí faz rodinha em cima dele para elogiar. Mas o bicho está fedendo diante de Deus. Viu aquela mulher do coque? Eis a ilha da beiçuda. É assim que está o mundo evangélico. Onde o Espírito Santo não dá mais ao homem domínio próprio. Onde o Espírito Santo não dá ao homem mais sabedoria. Onde o Espírito Santo não dá ao homem mais educação. Onde o Espírito Santo não dá mais ao homem amor e ternura e compaixão. Aí eu pergunto, que espírito é esse? Se você conhecer a Bíblia, você vai ver que isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um gentleman. O Espírito Santo nos torna humanos. O Espírito Santo faz com que você seja a pessoa mais educada da face da terra. Você é grosso, é mal educado? Querido, o Espírito Santo está longe de você. Até Pedro, que era tosco, quando foi cheio do Espírito Santo, fica educado. João, que era brabo, quando recebe o Espírito Santo, fica educado. Passa a ter domínio, João passa a ter domínio. Por que tem crente pentecostal que fala, não, eu falo mesmo? Você fala porque você não tem o Espírito Santo, mano. Você é mal educado. Porque se você fosse cheio do Espírito Santo, você ia falar assim, poxa, eu posso ferir fulano. Se você fosse o discipulador, eu até entenderia, mas você não é o discipulador, então tem coisas que você não vai poder falar. Alguém comigo ou desviou a metade? A igreja de Pérgamo, a nota vai do ano 313 até o ano 538. Tá ok? Isso é para vocês estudarem, porque eu encerro aqui. Um enorme beijo no coração de todos. Amo vocês em nome de Jesus.